Fala, galera! Na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre o gênero textual entrevista. É importante lembrar, antes da gente começar os exercícios, algumas características desse gênero, né? Vocês sabem que normalmente as entrevistas são veiculadas em veículos jornalísticos, né? Revistas, jornais, ou até pela mídia, na televisão, seja em um programa de TV, enfim. E por isso ela vai ser formada por turnos de fala. A gente tem um entrevistador, que é quem vai extrair as informações, quem vai em busca, né, do conteúdo daquele texto, e o entrevistado, que é quem fornece esses dados, fornece as opiniões, fornece as experiências, para que se tenha esse conteúdo. E aí é claro que a linguagem da entrevista vai variar de acordo com o público-alvo, de acordo com quem é a pessoa que está sendo entrevistada. Então é um gênero bastante dinâmico, né? E importante para a gente estudar e conhecer melhor dos nossos meios de comunicação. Para começar, a gente tem aí uma questãozinha que já coloca uma entrevista, né? Na verdade é um trecho retirado de uma entrevista concedida pelo Arnaldo Jabbour ao jornal Estado de São Paulo. E aí vejam só o que o texto diz. A política hoje é pornô? É uma pornografia. Sabíamos da corrupção das contradições brasileiras, mas desconhecíamos sua extensão. Vivemos um momento histórico muito importante, que é a descoberta de um país que não sabíamos que existia. Estamos muito mais instruídos hoje que há 4, 5 anos. Entendemos muito mais de Brasil do que entendíamos e essa é a grande importância do momento que vivemos. Então ele está fazendo aí uma associação entre a política e a pornografia e mostrando aí que houve uma mudança, né, nos últimos tempos em relação à visão que nós, brasileiros, né, tanto que ele usa o tempo todo a primeira pessoa do plural, o nós, justamente para incluir também o leitor nesse texto, mudamos essa visão existente. Bom, depois tem aí o verbete, né, do dicionário definindo o que seria pornografia. Tratado acerca da prostituição, figuras, fotografias, filmes, espetáculos, obra literária ou de arte relativos a ou que tratam de coisas ou assuntos obscenos ou licenciosos, capazes de motivar ou explorar o lado sexual do indivíduo, da devassidão, libidinagem. Ok. Letra A diz o seguinte: destaque das definições fornecidas pelo dicionário. Qual delas justifica o título da obra? A política hoje é pornô? Justifique sua resposta. Bom, pensando nessa definição de pornografia, por que a gente pode entender esse título aí, a política hoje é pornô, como coerente, né? De onde vem essa associação? A associação, galera, se dá justamente em cima da palavra aqui, licencioso, né? Licencioso, na verdade, algo licencioso é algo que fica omitido, né? Que fica apagado, que passa batido, que não recebe punição. E aí, então, a gente tem essa palavra sendo justamente responsável por associar a política à pornografia, sendo essas duas atitudes consideradas impunes, licenciosas na nossa sociedade. Na letra B, está perguntando por que o pretérito imperfeito é frequente no primeiro texto, né? E qual é o efeito de sentido resultante desse uso. Lembrando que os verbos no pretérito imperfeito são aí o sabíamos, desconhecíamos, entendíamos. Esses verbos foram usados para dar qual ideia, qual noção? Justamente mostrar que tinha algo que no passado era frequente, mas que hoje já não se repete. Então, como eu até falei com vocês, né, no momento inicial em que a gente estava interpretando esse texto, a gente repara que houve aí uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade da sociedade, de nós todos, tanto do autor quanto dos interlocutores, né, dos leitores desse texto, em questão. Então, o uso é frequente justamente para retratar algo que no passado acontecia e hoje já não acontece mais, e o efeito de sentido é retratar essa mudança de pensamento, de mentalidade por parte da sociedade, ok? Bom, dando continuidade, a gente vai aí para um texto da Marilena Chaui, do qual a gente vai fazer a questão seguinte:
vamos ler sempre as questões primeiro e depois o texto, porque em alguns casos, quem sabe, a gente nem precisa ler o texto, né? Então, vamos ver aí o que a questão diz. Considerando o ponto de vista da pensadora brasileira, indique a alternativa verdadeira. O intelectual não consegue engajar-se politicamente porque a política impede de exercer sua autonomia de ideias e lógica... Perdão, me perdi aqui. E sua própria lógica do tempo. Essa opção não parece coerente, mesmo sem ler o texto, embora nesse caso a gente vá ter que ler porque ele está baseado totalmente na opinião da autora. Essa opção não é coerente porque seria estranho dizer que o intelectual não consegue se engajar politicamente porque a política o impede de exercer sua autonomia, né? Isso não faz sentido. Não é porque a pessoa é intelectual que ela não tem autonomia para se engajar politicamente. Os intelectuais, em geral, sentem fascínio pelo poder, pois não se contentam apenas em exercer seus direitos políticos como cidadãos. Também parece um pouco incoerente, né? Não são todos os intelectuais que têm um fascínio pelo poder. A instância do poder é um lugar privilegiado para que o intelectual possa exercer sua ação, fundamentada no seu tempo de reflexão e na lógica de suas ideias. Essa já pode até fazer mais algum sentido, a gente teria que ler o texto para se certificar. Ser intelectual e ocupar o poder ao mesmo tempo não são ideias que se compatibilizam, pois são movidas por princípios diferentes. Essa também é razoável. E o intelectual é um ser apolítico por natureza, embora possa eventualmente ocupar cargos públicos. Também não, né? A gente não pode afirmar que todo intelectual é apolítico, ou seja, não tem nada de política. Todos nós temos um pouco de um lado político, né? Então, aí parecem viáveis as letras C e D, pensando só no nosso conhecimento de mundo, né? Numa eliminação básica, simples, sem a leitura do texto. Então, partindo para a leitura do texto, é um texto curtinho, vamos ver o que ela diz. A vida intelectual é uma experiência de autonomia. Autonomia na lógica do tempo e autonomia na lógica das ideias. E é por causa disso que o intelectual é capaz de se comprometer politicamente. Então, ela fala já que o intelectual é capaz de se comprometer politicamente. Isto é, no sentido de fazer política e não do de poder. O lugar privilegiado de exercício de sua ação a partir do seu tempo de reflexão e da lógica de suas ideias. Então, ela está defendendo aí a autonomia do intelectual. E por isso eu costumo dizer que quando o intelectual está no poder, a expressão intelectual no poder é um oxímoro, é uma contradição nos termos. Então, ela está dizendo que o intelectual estar no poder é algo contraditório. Por quê? Um intelectual não pode estar no poder porque a lógica do poder e a lógica da vida intelectual são antagônicas, ou seja, são opostas. Se excluem reciprocamente. Toda a questão, portanto, é saber por que os intelectuais podem ter fascínio sobre o poder, desejo de poder, ambição de poder, o que é diferente do compromisso político que o intelectual possa ter. Então, com isso a gente percebe, né, nesse discurso que o gabarito é a letra D, porque é justamente ela que fala sobre essa incompatibilidade que existe entre ser intelectual e ocupar um poder, que é o que a autora propõe como algo antagônico, como algo oposto, contraditório, ok? Então, o gabarito aí seria letra D de dado. Depois, nós temos a seguinte questão, ainda sobre a entrevista anterior. Marilena Chauí refere-se a oxímoro. O que é o oxímoro? Um procedimento de construção textual que consiste em agrupar figuras ou temas de significados contrários ou contraditórios numa mesma unidade de sentido. Então, nessa questão, a gente vai ter que buscar a opção que apresenta um oxímoro, entendendo aí que o oxímoro é justamente quando a gente percebe essa contradição, essas palavras opostas, né, essas ideias opostas dentro de uma mesma construção de sentido. Isso ocorre, galera, na letra C, em que fala que ele andava preso em liberdade. A ideia de prisão e a ideia de liberdade são totalmente antagônicas, né, contraditórias, aparecendo aí dentro desse mesmo contexto. Então, por isso, esse seria o nosso gabarito, ok? Depois a gente vai para uma questão que apresenta primeiramente uma entrevista que diz o seguinte: boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é o nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco.
Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena, você tá em Brasília? Pensei que ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui pra gente conversar com calma. Então percebam que é uma conversa em que um cliente estava interessado na seguradora no financiamento para a compra de um veículo, e quando a pessoa que está o atendendo, né, que é na verdade a gerente desse local de financiamento, percebe que conhece esse tal de Julinho, esse tal de Júlio, ela já muda totalmente a forma de falar, né? Passa de algo formal para o informal. Então, na representação escrita da conversa telefônica entre o gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente, devido a quê? A adequação de sua fala à conversa com o amigo, caracterizada pela informalidade, iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco, fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minerais, intimidade forçada pelo cliente a fornecer seu nome completo, interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Bom, gente, o gabarito aí é letra A, né? A gente sabe que é justamente o que eu falei, a pessoa, o gerente, mudou a sua forma de se manifestar, a sua forma de falar, justamente porque percebeu que o contexto mudou à medida que ele se deu conta que conhecia o tal do Júlio, né? Que era um amigo. Então, por isso, o gabarito aí seria letra A. Depois, a gente tem aí um quadrinho, não sei se vocês estão conseguindo ler direito, mas eu vou, como ele é curtinho e a letra é maiúscula, eu posso até aproximar um pouquinho. Vejam aí. Borges falou e disse, por que o senhor publicou esse livro? Qual foi a sua maior motivação? Aí está lá o fazedor. Motivação? Meu filho, o escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguento mais escrever e reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever. Então vejam aí como que ele já está exausto, né, nesse processo de escrita do livro. Então a questão diz o seguinte, tendo em vista, segundo a fala do personagem entrevistado, constata-se que o entrevistado deseja convencer o jornalista a não publicar um livro. O principal objetivo do entrevistado é explicar o significado da palavra motivação. São utilizados diversos recursos da linguagem literária, tais como metáfora e metonímia. O entrevistado deseja informar de modo objetivo o jornalista sobre as etapas da produção de um livro. O principal objetivo do entrevistado é evidenciar o seu sentimento em relação ao processo de produção de um livro. Galera, o gabarito dessa questão é letra E. Justamente porque, como a gente percebe, né, ao se pronunciar ali na sua segunda fala, eu não aguentava mais escrever e reescrever e revisar e acrescentar. Ele vai dando essa ideia aí até de gradação, né, de crescente, para mostrar como que esse processo é cansativo, é árduo, né, é trabalhoso. Então, ele faz isso justamente, como diz na letra E, evidenciar o seu sentimento em relação à produção de um livro. Ok? Vamos para a próxima questão. E última. Quero. Então, o delegado diz, então, desce ele, vê o que arrancaram desse sacana. Sarará. Só que tem um porém, ele é menor. Então, vai com jeito, depois a gente entrega para o juiz. Repórter. E o Querô foi espremido, empilhado e esmagado de corpo e alma num cubículo imundo com outros meninos. Meninos todos espremidos, empilhados, esmagados de corpo e alma, alucinados pelos seus desesperos, cegados por muitas aflições. Muitos meninos, com seus desesperos e seus ódios, empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma no imundo cubículo do reformatório. E foi lá que o Querô cresceu. No discurso do repórter, que foi esse último trecho, a repetição causa um efeito de sentido de intensificação, construindo a ideia de... Percebam aí, né? Quando esse repórter, ele usa até essa gradação aí, espremidos, empilhados e esmagados, 3 vezes ao longo do seu discurso, qual é o efeito de sentido, né? Qual é a ideia que ele quer transmitir? A opressão física e moral, que gera rancor nos meninos, a repressão policial e social, que gera apatia nos meninos. A apatia seria a indiferença, né? Ficar apático, ficar mudo, calado, não reagir.
polêmica judicial e midiática, que gera confusão entre os meninos, concepção educacional e carcerária, que gera comoção dos meninos, informação crítica e jornalística, que gera indignação entre os meninos. Como eu falei com vocês, como ele vai fazendo essa gradação, como ele vai mostrando através da repetição desses termos, ele vai trazendo a noção de opressão, né? Como se as palavras fossem ali batendo, esmagando, oprimindo, mostrando justamente, dando essa ideia de opressão que os meninos sofrem física e moral, porque nesse discurso, né, nessa conversa aí entre o delegado e o Sarará, ele fala, vai com jeito, depois a gente entrega para o juiz, ou seja, não importa que ele é menor, né? Depois o juiz resolve e a gente sabe que muitas vezes a forma de resolver não é uma forma amigável, calma, e sim é uma forma opressora, né? Então, por isso o repórter faz aí essa crítica na sua fala. Logo, o gabarito dessa questão é letra A, porque o que a gente tem é justamente essa opressão física e moral. Poderia ser também a repressão política e social, mas os meninos não ficam apáticos, eles, na verdade, ficam, é óbvio, né? Isso gera um rancor, isso gera uma mágoa nos meninos, ok? Então, por isso, o gabarito é letra A. Bom, gente, esses são os nossos exercícios sobre entrevista. Vocês perceberam que é muito comum, né, as questões virem trazendo até a interpretação do texto entrevista e não cobrar exatamente características específicas desse gênero textual, mas é sempre importante saber, porque quando você sabe, né, essas características, a sua interpretação fica mais fácil de ser feita. Então, espero que tenha ajudado e a gente se vê na próxima aula. Um beijo!